somos o resultado das nossas escolhas. Às vezes a gente fala uma coisa assim, uma pessoa que está passando por uma dificuldade grande, é possível escolher isso? Os nossos atos nos levaram ao que somos hoje. Os nossos atos da nossa vida, as nossas escolhas nos trouxeram até aqui. Se estamos sofrendo é porque fizemos escolhas equivocadas. Então está na hora de parar, pensar e ver o que nós queremos para nós. Se queremos ser felizes, temos que passar a escolher fazer outras escolhas, né? A escolha é uma responsabilidade nossa, né? O ser humano naturalmente, ele busca naturalmente a liberdade, né? Nós estamos buscando a liberdade, mas a liberdade, ela é relativa à responsabilidade. A liberdade nos leva à responsabilidade. Nós temos liberdade de escolha, mas vamos ter que responder por essas escolhas. De qualquer forma, nós não temos que fugir disso, né? E a responsabilidade nos leva a uma moral mais elevada. Veja que é uma coisa ligada à outra, né? Nós temos liberdade, mas a liberdade nos traz responsabilidade, e a responsabilidade nos faz crescer moralmente. Mas seria tão bom se a gente fizesse só escolhas que nos trouxessem coisas boas, né? Como seria bom isso? Mas por que a gente faz escolhas que nos trazem dores e sofrimentos? Porque nós vivemos ansiosos, nós somos imediatistas, nós fazemos escolhas sem pensar, nós não buscamos o entendimento das leis, porque o dia que nós trouxermos as leis de Deus para a nossa vida, nós não sofreremos mais. Mas como? Eu nem tenho conhecimento das leis. A doutrina espírita, ela é conhecimento, é a busca do conhecimento. Agora nós temos essa porta grandiosa que é a doutrina espírita. A doutrina espírita é a busca do conhecimento. E tem muita gente que chega na casa espírita pensando em ver espírito, né? Quem aqui está vindo pela primeira vez aqui que não é espírita? Não, a pessoa chega pensando em ver espírito ou pensando em mediunidade, confunde mediunidade com espiritismo. Nós vemos aí uma confusão danada, né? Confunde mediunidade é inerente ao ser humano, independente da religião que ele tenha, né? Agora, a doutrina espírita é a busca do conhecimento. E através do conhecimento, como já nos dizia Buda nos diz que o ser humano só vai ser feliz quando tiver conhecimento e desapego. São as duas coisas que Buda coloca para nós. Olha, conhecimento e desapego. Duas coisas muito difíceis, não é? Ou alguém acha fácil ser desapegado? Ou alguém acha fácil adquirir conhecimento? Eu acho que são duas coisas muito difíceis, mas que a gente tem que buscar cada dia se melhorar, porque a nossa vida é uma conquista diária. É uma conquista diária dessa liberdade. A gente busca essa liberdade. E quando Jesus nos fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja como tem ligação, né? Conhecerei o conhecimento, ele manda nós conhecermos, buscarmos a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós só encontraremos a libertação, a liberdade, quando nós tivermos conhecimento. E é esse conhecimento que a gente busca na casa espírita. Por isso temos vários estudos, né? Temos esses livros maravilhosos da codificação, que você estuda, e quanto mais você estuda, mais você vê que nada sabe. Porque eu fico pensando assim, o Livro dos Espíritos,
O Livro dos Espíritos, a primeira vez que eu estudei o Livro dos Espíritos, foram 4 anos e meio para terminar o livro, começando até o final. Aí um grupo de domingo que a gente estudava. Aí depois eu fui para Casa do Caminho, estudei mais uns 2 anos o Livro dos Espíritos lá. Depois entrei num grupo do Caminho da Luz, mais uns 2 anos. E agora estamos de novo há 4 anos estudando o Livro dos Espíritos, num grupo que eu participo na segunda-feira. E cada vez que eu leio uma pergunta ou que eu vejo alguém do grupo de estudo falar alguma coisa, eu penso, gente, mas eu já li essa pergunta e essa resposta tantas vezes e eu ainda não tinha entendido dessa maneira. Por que acontece isso? Porque a gente vai mudando a nossa história. A nossa história vai mudando, a gente vai se libertando da ignorância, olha, isso é vagaroso, isso não acontece de repente ninguém fica sábio, de repente, ninguém sabe tudo, então a gente vai aos poucos. Então o Livro dos Espíritos, tem algumas pessoas que falam assim, Kardec já era. Como já era? Esses ensinamentos são para o resto da vida. E quando a gente fala o resto da vida, não é até a gente morrer, não, gente. É o resto da vida mesmo, é a eternidade. Esses conhecimentos que estão nesses livros são os ensinamentos de Jesus. E os ensinamentos de Jesus são para toda a nossa vida. São para sempre. Nós sempre vamos estar entendendo você vê as parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus, nós estamos estudando num grupo numa reunião de domingo lá no Grupo Pedro, há 2 anos já as parábolas de Jesus, ainda não terminamos. Todo domingo se estuda uma parábola. E cada vez que a gente lê aquela parábola, a gente tem um entendimento diferente, um entendimento novo. Porque é assim, a verdade ela vai chegando aos poucos até nós. E buscando essa verdade, nós vamos aumentando a nossa liberdade. E aumentando a nossa liberdade, nós vamos fazendo escolhas melhores. E aí vamos sendo mais felizes. É natural isso, é uma coisa ligada à outra. Moralmente vamos nos tornando melhores, seres melhores, e aí vamos automaticamente sendo mais felizes, mais equilibrados, mais tranquilos. A gente vê, gente, quando a gente estudava há um tempo atrás, a gente olha para a nossa vida mesmo. Há um tempo atrás, qualquer coisa me tirava do sério, né? Depois a gente vai estudando, vai aprendendo com a vida, as coisas vão acontecendo e você vai então se acalmando, e aí você olha as coisas com equilíbrio, com tranquilidade, as coisas já não te deixam tão desequilibrado como era em outras situações. É claro que ninguém está santo aqui na Terra, mas a gente vai se melhorando. Mas na 843 do Livro dos Espíritos, desse livro fantástico que todos nós devemos estudar, e não é ler, é estudar. A primeira vez a gente lê, né? Primeira vez que a gente tem contato com um livro desse, a gente lê, depois a gente passa a estudar. Se junta a grupos e vai estudar para ir transformando nossa vida. Então na 843 do Livro dos Espíritos, Kardec, com a sua sabedoria, eu fico imaginando, porque para você fazer uma pergunta, Kardec fez 1019 perguntas no Livro dos Espíritos. Todos os assuntos que você quiser saber está ali. Tudo. Então, ele nos responde os espíritos superiores nos respondem com grandeza. Mas quando Kardec era um perguntador, né? E quando ele pergunta, é por quê? Porque ele tem conhecimento de causa. Se ele não tivesse conhecimento de causa, ele não ia perguntar. E ele pergunta na 843 do Livro dos Espíritos: se o ser tem livre-arbítrio sobre seus atos. O homem, ele pergunta assim, o homem tem livre-arbítrio sobre seus atos? E os espíritos superiores respondem com grandeza:
Se ele tem sobre seu pensamento, ele também tem sobre seus atos. Então nós temos livre-arbítrio sobre nossos atos. E eu às vezes fico pensando, gente, eu nem sei, eu acho que era até melhor não ter. Tô brincando. Tô brincando. Porque nós ainda não temos condições. Às vezes eu olho para mim, eu estou olhando para mim, não é para você. Eu olho para mim e penso, gente, para a gente ter livre-arbítrio, você tem que ter uma responsabilidade muito grande. E nós somos ainda crianças, né? Nós somos crianças espirituais, né? A gente ainda está caminhando, buscando essa liberdade de ação da melhor maneira possível. A gente às vezes pensa, né? É da melhor maneira possível. Aí eles continuam na resposta dizendo que se não fosse assim, seríamos máquinas. Se nós não tivéssemos livre-arbítrio, seríamos igual a uma máquina, né? Então, o livre-arbítrio é inerente ao ser humano. Nós somos seres que temos livre-arbítrio, temos escolhas. E aí somos responsáveis pelas nossas escolhas. Leon Denis dedica um capítulo do Problema da Dor. Eu não sei se vocês já leram esse livro maravilhoso. Eu sou apaixonada por Leon Denis, porque eu sempre gostei de Leon Denis, essa maneira poética, atual dele escrever, maravilhosa. Leon Denis morreu em 1930, eu acho, no início do século passado, 100 anos quase. E a maneira que ele escreve é extremamente atual, muito atual. É um espírito maravilhoso. E eu fiquei mais apaixonado por ele ainda depois que eu descobri que ele era trilheiro também. Então temos alguma coisa em comum. Você sabia, Cristian, que Leon Denis era trilheiro? Então, no livro, tem um livro dele que ele fala sobre essas experiências dele, O Grande Enigma. No Grande Enigma, onde esse livro todo espírita deveria estudar, ler e estudar, porque no Grande Enigma ele fala de Deus com uma grandeza que eu nunca vi ninguém fazer, as colocações que ele faz no Grande Enigma sobre Deus, o entendimento que ele tem, que qualquer religião entende as palavras dele, nesse livro, O Grande Enigma. E nesse livro ele tem a segunda parte. A primeira parte ele fala sobre Deus, e a segunda parte ele fala sobre a natureza. Então ele fala sobre o mar, sobre a montanha, sobre a floresta, e aí ele diz que ele passava dias entrando em contato com Deus no meio da mata, nas montanhas, caminhando, botava uma mochila nas costas. É muito interessante isso. Então nós temos alguma coisa em comum. Eu vou contar uma coisa engraçada para vocês. Outro dia eu cheguei na feira, tem uma feira que vende legumes e verduras ali perto da Casa em Vídeo, e aí eu vou sempre lá, converso com um, converso com o outro, conheço um monte de gente, encontro um monte de gente. Aí eu cheguei numa banca daquelas que eu não conhecia a senhora, e ela olhou para mim e olhou de novo e disse assim: eu conheço a senhora. Eu falei: você não conhece de onde? E eu vi a senhora lá em Curubichais com um grupo de mochileiro, olha, e eu fiquei impressionada. Eu fiquei impressionada como é que essa mulher guardou a minha imagem. Ela deve ter guardado, porque ela falou que ela deve ter pensado assim: uma senhora idosa no meio de mochileiros jovens, né? Porque todo mundo é mochileiro, tudo jovem, até eu de velho. Então, eu achei tão interessante. Mas como que a senhora guardou a minha imagem? E já fazia algum tempo, não era pouco assim recente. Isso eu achei muito interessante. Então eu tenho alguma coisa a ver nesse sentido com Leon Denis. E aí nesse livro, O Problema, era um livro de Leon Denis que era um livro só, um livro só, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É um livro que todos nós temos que estudar também. E aí esse livro, a Federação Espírita teve há uns 20 anos atrás, dividiu esse livro em 3 e editou 3 livros: O Problema do Ser, O
problema do destino e o problema da dor. E essa passagem que ele fala sobre o livre-arbítrio, ele fala no problema da dor, nessa parte que fala sobre a dor. Então ele fala sobre o livre-arbítrio e ele diz: o ser humano tece o seu destino, tece a teia do seu destino, a rede do seu destino. Ele fala, não lembro exatamente as palavras que ele usa, a rede do seu destino, dia a dia, com seus atos. É interessante isso, né? Porque a gente tem mania de colocar a culpa no outro dos nossos problemas, não é? A gente não coloca a culpa no outro. É o que a gente mais faz. Ah, eu estou assim por causa do meu marido, eu estou assim por causa da minha filha, eu estou assim por causa do sei quê, eu estou doente por causa do eu falei com uma senhora hoje que ela está doente por causa do filho. E eu falei, mas deixa teu filho viver a vida dele. Ah, mas ele está errado. Ele vai ter que responder pelos seus atos. Mas você não pode ficar sofrendo com isso, né? Eu acho assim, você educou, você deu o caminho. Agora, depois de velho, já está com 50 anos, já está sofrendo ainda por causa do filho, chorando por causa do filho. Não, deixa ele viver, deixa ele tomar as decisões dele, né? Então a gente coloca os nossos problemas na mão dos outros. É muito mais fácil isso, porque eu não consigo mudar o outro, não é? Eu não vou conseguir mudar o outro. Então eu boto minhas dores na mão do outro, eu não vou conseguir mudar o outro mesmo e fico lá chorando o resto da minha vida, não é? Então, o dia que eu assumir que o problema é meu, que é eu que tenho que mudar, isso aí é muito mais difícil, não é? É muito mais difícil a gente buscar essa mudança interna que temos que fazer. Gente, a gente não adianta deixar para depois. A gente tem que começar agora. O que eu posso mudar? Nós temos que prometer aqui. Eu vou sair aqui nessa porta e vou pensar o que eu posso fazer para melhorar a minha vida. E não botar na mão dos outros. Porque a gente vive botando na mão dos outros. E ainda a gente às vezes coloca: ah, eu estou assim porque eu estou nessa situação, naquela, eu estou assim por causa dos governantes. Eles nem te conhecem, nem sabem quem é você, e você está assim por causa deles, né? Por causa do sistema. Tem gente sofrendo por causa do sistema. Você não vai mudar o sistema, você vai mudar você, se você quiser, né? Então essa busca da mudança interior, de colocar novos valores para poder fazer outras escolhas na nossa vida, está na hora da gente começar a pensar isso. Nós não viemos aqui na Terra para ficar resmungando, para ficar reclamando, para ficar chorando por causa de problemas, para ficar infeliz por causa deste ou daquele. Nós viemos aqui na Terra, prometemos com um programa para esse tempo que nós estamos aqui, e para sermos felizes. Nós não viemos aqui para ficar chorando, nós viemos aqui para ser felizes. E a gente tem que buscar essa felicidade de alguma forma, mas não botando na mão do outro. Eu às vezes vejo jovens dizer assim: ah, eu vou me casar para ser feliz. Peraí, você está colocando a felicidade na mão do outro? E se ele não te fizer feliz? Não vai te fazer feliz, ninguém vai me fazer feliz, a não ser eu mesmo. E aí, no momento que eu sou feliz, que eu busco essa felicidade relativa, é óbvio, porque ninguém é totalmente feliz aqui na Terra, nós nem podemos ser, vendo todas as atrocidades que a gente vê aí, criança morrendo de fome, né? A gente não pode ser totalmente feliz, mas a gente tem que ser feliz com o que está ao nosso alcance. Porque, gente, eu vejo gente reclamar de tudo. Enquanto você estiver reclamando, você está infeliz. Meu Deus, como tem gente que gosta de falar de doença. Ah, mas eu tenho a minha dor. A minha dor é muito pior que a tua. Uma pessoa chega e fala para você: ah, eu estou com dor de cabeça. Ih, dor de cabeça doeu. E aí aquela dor é muito maior.
né? E tudo é pior, a minha vida é muito difícil. Tem gente que você nem quer perguntar para ela como vai, né? Porque vem uma lista de reclamações. Você nem sabe o que aconteceu na minha vida. E eu estou triste, porque eu estou com isso, e porque eu estou com aquilo. E em compensação você vê outras pessoas que têm um problemão, né? Que estão passando por dificuldades e estão sendo, eu estou ótimo, cada dia eu estou melhor, né? Que diferença vai fazer, gente, se eu chegar há uns anos atrás, não faz muito tempo não, quando eu era bem jovem, há pouco tempo. Aí as pessoas mais idosas chegavam para mim e falavam: Toninho, você vai ver, quando a gente envelhece, todos os dias a gente tem uma dor. E eu falava assim: que doideira, imagina todos os dias uma dor. Mas a pessoa vive todos os dias uma dor. E hoje eu tenho todos os dias uma dor e estou feliz da vida, agradecendo a Deus, ainda que eu estou muito bem, né? Então a gente vai se acostumando com as coisas. E eu acho que a gente vai... O que adianta eu chegar para qualquer um de vocês que não seja um médico, que tenha qualquer outra profissão, e chegar e falar das minhas dores do corpo físico, as dores da alma, ainda pode até ser, mas as dores do corpo físico, não vai adiantar nada. Eu vou só falar daquilo e pronto. Eu tenho que ir no médico e falar para ele: olha, eu estou com dor aqui, dor ali, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar isso. E vamos fazer o que ele manda. E pronto, né? Mas ficar reclamando toda hora, falando daquilo, toda hora com um cara ruim, amargo, né? Com aquela, tem pessoas que são tão amargas, né? A gente tem que trazer alegria para a nossa vida, trazer esperança para a nossa vida. Nós vivemos num planeta maravilhoso. Aí é um planeta de provas e expiações. É um planeta de provas e expiações porque a gente merece isso. Senão a gente estava num outro muito melhor, né? Nós merecemos viver num planeta de provas e expiações, com muitas dificuldades. Um monte de dificuldade aí, porque é esse planeta que nós vivemos, que nós merecemos. Agora, em compensação, é um planeta que tem um nascer do sol belíssimo, que tem um pôr do sol maravilhoso, que tem flores de tudo que é jeito. Em qualquer lugar, numa fenda, eu fico impressionada que na fenda de uma pedra, onde não tem água, onde não tem nada, nasce uma planta e dá uma flor. E nós achamos tão difícil tudo. Mas é difícil, não é? Uma flor nasce numa fenda de uma pedra e dá flor. E a gente acha as coisas difíceis. Nós temos um potencial que a gente não tem ideia do nosso potencial. Nosso potencial é grandioso. Jesus já falou isso há 2000 anos para nós. Vós podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Vós sois deuses com D minúsculo, né? Podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Foi Jesus que falou isso. E a gente acredita em Jesus. Então nós podemos, o nosso potencial é enorme. Então nós vamos parar com esse negócio de dizer: isso aí é muito difícil. Toda hora, é difícil. Não, nada é difícil. A gente pode encarar as coisas. Mas eu tenho solidão. Eu vivo tão sozinha. Algumas pessoas me perguntam: Toninha, mas você vive sozinha, você não tem problema de solidão? Eu não tenho tempo para isso, não. Eu tenho muita coisa para fazer na minha vida. Eu tenho até coisa demais para fazer, que não dá tempo de ter solidão. Que solidão? Vai ter solidão? Um monte de gente sofrendo aí que precisa da gente, né? Que precisa que você dê a mão. Se você está sentindo solidão, vai no asilo visitar aqueles velhinhos, senta do lado dele e escuta a história dele. Olha que história, né? Foram abandonados lá, o filho não visita, não sei o quê, e eles estão lá. Vai no hospital, faz uma prece para aquelas pessoas que estão lá hospitalizadas, que não recebem ninguém para visitar, ninguém. Num instantinho você não tem mais solidão. Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para a gente fazer, é só querer.
tem alguém precisando da gente do lado da gente. E quando a gente só vai ser feliz quando a gente se dedica a alguém. Quando a gente olha o outro e vê que o outro está passando necessidade, está precisando de nós. Aí fica, mas meu filho não me telefona, mas eu estou tão sozinho que ele não me telefona porque ele está muito bem, ele está cuidando da vida dele, vai cuidar da sua, não é? Vai cuidar da sua vida, deixa ele lá cuidar da dele. A gente não pode ficar dependendo de outras pessoas para ser feliz. Vamos mudar o nosso olhar, vamos tirar esse olhar tão obtuso que está só ali nas tragédias, nas tristezas, parar de ver esses jornais que só trazem coisa ruim para a nossa vida. Novela é o tipo da coisa da perda de tempo, não é? Você fala, eu queria tanto estudar, mas eu não tenho tempo. Aí vê a novela das 4, sei lá, 4, 5, 6, 7, tem novela para todos os horários. A pessoa fica lá sentada na poltrona, na frente de uma televisão, vendo novela que não te leva a nada, é cultura inútil. Novela é cultura inútil. E aí você fica vendo aquilo, vivenciando aquelas coisas, ficando com raiva do bandido e com pena do mocinho, não é? E você fica ali, sofrendo junto com ele. A poltrona já tem um buraco, de tanto você ficar sentado ali vendo novela. Aí já está um buraco ali. E aí você não tem tempo para ir no centro estudar, não tem tempo para fazer uma caminhada na beira da praia, para dar uma despairecida, porque tem que ficar vendo novela, porque tem que ficar vendo jornais que só falam tristeza. Tem um jornal às 5 horas da manhã, eu me levanto 4h30. Um dia eu liguei lá a televisão às 5 horas, aí o homem, tem um jornalista lá que fala, ele diz, bom dia, assim mesmo, bom dia, mataram 16 na favela, não sei o quê. Muito bom dia esse, gente. E não sei mais quem, não sei quem, é só tragédia. Eu desliguei imediatamente, botei uma musiquinha daquela tranquila, né? Eu vou escutar uma coisa dessa de manhã cedo, antes de sair da minha casa, né? Então eu acho, gente, que isso são escolhas. Eu estou falando de escolhas que nós fazemos. A gente vive com medo, porque toda hora está falando, o assaltante matou não sei quem, mas não tá, toda hora você vê isso, toda hora. E aí vive com medo, não sai mais de casa de noite, porque tem medo de ser assaltada. É só não carregar coisa que vai chamar atenção para o ladrão. Outro dia eu estava caminhando, faz bem pouquinho, uns 15 dias desse, na Nossa Senhora da Glória, com o meu cachorro aqui, caminhando, tranquila, de shortinho, de camiseta, sem nada caro, com tênis velho. Chegou o rapaz com a moto, jogou na minha frente e o outro me abraçou pelas costas. E aí eu olhei para ele e ele falou, perdeu. Aí eu olhei para ele e disse assim, perdeu o quê? Não tem nada para ele, só se levar meu cachorro, e o cachorro não vai deixar. Então, não perdeu nada. Quando ele viu que eu era uma senhora idosa, que não tinha nada, senhora idosa já não tem nem um telefone mais moderno, um celular mais moderno, porque não sabe usar, né? Eles pensam. Então, não vou roubar nada. Ele olhou para minha cara, porque eu estava de chapéu, pelas costas, ele não viu que era uma senhora idosa. Quando ele olhou para minha cara, isso aí não tem nada mesmo, vou embora. Pronto, é só não carregar coisa que vai chamar a atenção de ladrão. O Miraldo que diz que ele tem um kit para ladrão, que ele faz um kit que é R$20 no bolso, que ele bota. Eu não tinha nem R$1 para dar pro ladrão, né? Ele faz assim um celularzinho daqueles antigos, pequenininho, no bolso, aí ele dá aquilo, o ladrão vai jogar fora, né? Mas é o kit para ladrão. Então a gente tem que parar com esses medos, porque na verdade todos esses medos nos levam ao medo de morrer, não é? A gente tem medo de ser assaltado, tem medo de levar um tiro e morrer. Mas nós espíritos sabemos que a morte não existe. Que diferença faz eu morrer agora? E eu, principalmente, que já vivi 72 anos, que diferença faz eu morrer agora ou daqui a pouco? Vai fazer alguma diferença na minha vida? Nenhuma.
o que eu fiz até agora vai ser contado quando eu chegar na pátria espiritual. A vida continua, né? As pessoas ficam, meu Deus, diz que vem uma onda grandona, que vai tapar tudo. Vocês sabiam que esta parte aqui do Rio de Janeiro toda, de 160 milhões de anos, em 160 milhões de anos ela se torna água? Isso é comprovado pela ciência. Isso aqui tudo vira água. Então a onda grandona que nós estamos esperando pode acontecer, mas pode acontecer daqui a 160 milhões de anos. Olha só, é de 160 em 160. O rapaz provou isso lá para nós, mostrando o movimento da Terra, o movimento do Sol e tudo. Então, de 160 em 160 milhões de anos, isso aqui cobre de água. Então, aí, mas e aí? O que a gente vai fazer? Gente, o que nós fizemos de nós até agora? Quantas vezes já morremos? Quantos corpos já usamos? Onde estão os corpos que nós usamos? Em tantas encarnações, em milhares e milhares de encarnações, em que caminhamos aprendendo, se transformaram em flores, como diz Leon Denis, no mínimo, né? Aqueles corpos que usamos. Mas nós estamos aqui e vamos continuar. Se a Terra não tiver condições mais de vida, nós vamos para outro planeta, mas vamos continuar vivos. Ninguém vai morrer. Nós temos que parar com essa coisa de medo de morte. É claro que nós temos que cuidar desse corpo físico que Deus nos emprestou por um tempo indeterminado. Agora, esse apego, como eu falei, o desapego é fundamental para a gente ser feliz. Porque enquanto estivermos apegados a essas coisas que temos, as crianças lá de casa, como é que aquele pessoal lá vai viver se eu morrer? Né? Tem gente que se pergunta isso. Gente, se eu morrer, aquele pessoal lá de casa vai morrer todo mundo. Lê do engano, vão viver até melhor. Diz que eu estava lendo, eu não me lembro aonde que eu li isso, mas eu li em algum lugar, não foi da minha cabeça que saiu isso não. Que a maior decepção que nós temos é quando a gente chega na pátria espiritual e fica lá um tempo, depois você volta para ver como é que está a tua família. Eles estão muito melhor do que quando você estava aqui. Aí, meu Deus, eles estão vivendo muito melhor. Eu empatava a vida deles, agora eles estão vivendo bem pra caramba. Né? Diz que é a maior decepção que a gente tem, porque a gente, mãe, principalmente mãe e pai, fica assim: como que essa gente vai viver? Quem vai fazer comida para eles? Eles vão se virar, eles vão viver. Eu tenho dois, eu tive uma experiência de me separar da minha irmã mais jovem. Ela desencarnou com 42 anos e deixou dois adolescentes, um com 13 e um com 14 anos. E o pai arranjou uma namorada, ele foi lá viver com a namorada e as crianças ficaram lá sozinhos, adolescentes. Hoje, ela se formou, essa menina, é uma menina responsável, trabalhadora, viaja pelo mundo inteiro. Quando eu vejo a fotografia dela lá nos Alpes, lá no Céu Humano, ela é minha afilhada, mas é minha sobrinha. E lutou muito, conseguiu, né, se formou na faculdade e viveu. E o menino também viveu. Quer dizer, a gente se acha, né? A gente acha que nós somos necessários. Somos, enquanto estamos aqui. Somos importantes? Somos importantes. Mas nós não somos fundamentais na vida de ninguém. Todo mundo vai continuar vivendo muito bem, né? Então nós temos que começar a pensar agora: como que eu posso fazer escolhas melhores para a minha vida? Como é que a gente faz isso? Buscando entender as leis de Deus, que são inexoráveis na nossa vida. Elas coordenam a nossa vida. Quando a gente vai conhecendo essas leis, como é que essas leis funcionam na nossa vida? A lei de causa e efeito, né, é uma lei de Deus. E você não tem como fugir dela. Tudo que tem uma causa tem um efeito, né?
Então, tudo que você faz vai ter um resultado. Quando a gente começa a ter mais calma, Chico Xavier nos dá a receita de 2 remédios que nós deveríamos trazer para a nossa vida. E eu comecei a pensar nisso de uns anos para cá e estou tentando vivenciar isso. Tentando, não é fácil, né? Ele fala que existem 2 remédios que são extremamente eficazes na nossa vida, que é o silêncio. Todo mundo ficou em silêncio. O silêncio e o tempo são 2 remédios eficazes. Veja, por que Chico Xavier nos diz isso? Porque os maiores erros que cometemos na nossa vida é porque falamos demais. Mas não é? Se a gente não falasse tanto, a gente não cometia tantos erros. Então o silêncio, saber calar quando alguém te ofende, sair de perto. Inclusive Chico Xavier ensina a água santa, né? Encher a boca d'água e não responder. Então o silêncio vai resolver a metade dos nossos problemas, se nós não respondermos de imediato coisas que a gente não gosta, que a gente acha que não deveria escutar, que não sei o quê, que as pessoas falam, toda hora alguém fala alguma coisa que você quer evitar. Quer ver? No trânsito. O trânsito é uma grande escola, né? É você saber calar e falar, vai com Deus, meu irmão, que Deus te proteja, mas de verdade. Não é esse vai com Deus assim, sai da minha frente, né? Não é esse, é vai com Deus, né? Deus te proteja, que você entenda que não deve agir dessa maneira, né? E o tempo é um santo remédio na nossa vida também, né? O tempo nos dá todas as respostas. As coisas que hoje você pensa que são difíceis na tua vida, você vai ver com o tempo que era exatamente aquilo que precisava acontecer para você se tornar uma pessoa melhor. E principalmente as dores, as doenças, elas transformam, elas nos transformam, elas mudam a nossa maneira de ver o mundo, de olhar as pessoas, né? Então o tempo é um grandioso remédio também. Se a gente trouxer esses 2 remédios para a nossa vida, que é o silêncio e o tempo, saber mais calar, né, do que falar, a gente vai melhorar a nossa vida. A gente vai transformar esse nosso dia a dia tão agitado. Por que vivemos tão agitados? Por que temos tanta pressa? Por que vivemos correndo? Isso tudo nos faz mal. Para quê? Para chegar mais próximo da morte, mais rapidamente? Né? A gente corre. Eu tenho visto, eu trabalho há 58 anos, desde a outra encarnação. Aí, quer dizer, os meus clientes foram envelhecendo, não sei porquê. Foram tudo envelhecendo, aí estão em casa, tem uns que não dirigem mais, que não saem mais de casa, eu vou na casa delas. E hoje mesmo estive na casa de... E aí eu vou na casa delas e atendo lá. Aí eu tenho visto as pessoas, eu tenho visto isso, elas olham para trás e falam, o que eu fiz da minha vida? Por que corri tanto? Eu não preciso desse dinheiro. E eu estou vendo pessoas que estão milionárias e os filhos estão brigando e não dão atenção para a mãe, estão brigando para ver quem que fica com a maior parte daquelas coisas. Então você vê, não é o ter é importante, é importante, mas você não pode se submeter ao ter, se tornar refém do ter, deixar de viver a sua vida para adquirir mais e mais. Eu fico vendo, as pessoas adquirem tantas coisas, tanto, para quê? Vai morrer daqui a pouco, não vai levar isso, e deixam de conviver com a família, porque não tem tempo, arrumam 3, 4 empregos, porque precisa, mas por quê?
Nós precisamos de tão pouco para sermos felizes. Na 922 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual é a receita. Não é assim que ele faz a pergunta, mas ele pergunta se existe uma maneira geral de que todo mundo possa fazer uso para ser feliz aqui na Terra. E a espiritualidade superior responde com grandeza. Na parte material, a posse do necessário. E esse necessário aí é uma coisa muito abrangente, né? Na parte material, a posse do necessário. E na parte espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha, gente, essa pergunta e essa resposta é para a gente fazer uma palestra sobre ela. Porque você tem que entender o que é necessário na sua vida. O que é necessário, o que é supérfluo. Eu acho assim, eu sempre baseio a minha vida na máquina de lavar. Porque toda vez que eu boto uma roupa para lavar, eu rezo por essa pessoa que eu não sei quem é, que inventou a máquina de lavar. Porque a máquina de lavar, olha, vamos, é uma coisa maravilhosa, né? Eu acho uma coisa maravilhosa. Bota lá, sai tudo cheirosinho, seca, tem umas que sai seca que você pode guardar. Então, olha que coisa maravilhosa. Mas eu tenho uma amiga querida, que eu amo, que eu gosto muito, que ela tem 3 máquinas de lavar. Uma para lavar a roupa da casa, uma para lavar a roupa do bebê e outra para lavar os panos de chão. É necessário isso? Não é? Então a gente tem que ver o que é supérfluo, o que é necessário. A máquina de lavar na minha vida é necessário. Hoje em dia o celular é necessário. Você ter internet, se comunicar com todo mundo é necessário. Mas você ter 3 celulares não é necessário, né? Então a gente tem que ver o que é necessário. Você ter umas roupinhas bonitinhas que você gosta, tudo bem, né? Agora você ter um armário abarrotado de roupa, como eu vejo pessoas guardando roupa de quando era magra. Aí tá vestindo 50 e aquela roupa é 42. 38. Tá lá guardada dentro do armário. Ah, não, mas eu posso emagrecer. Mas meu Deus do céu, quando você emagrecer, aquela roupa não está mais nem na moda, comprar outra. Se você emagrecer, porque eu duvido que emagreça. 42 para 50, não é? Então, gente, ó, enche o armário de roupa inútil, dá para alguém que precise, né? Que vista aquela roupa, que caiba nela. Sapato. Eu tinha uma senhora, ela já desencarnou agora, mas ela ficou assim, muito tempo de cama. Ela tinha mais de 300 sapatos. Ela me disse, não foi ninguém que me disse não, ela tinha um quarto na casa dela que era todo um armário para guardar sapatos. Sapatos. Você precisa de 300 sapatos? Um por dia, você vai precisar de 300 dias para usar os 300 sapatos, né? Ninguém precisa fazer coleção dessas coisas. E eu não sei se eu contei aqui, mas eu acho que vale a pena contar essa história. E aí você vai dificultando a sua vida com essas coisas aradas todas que você botar na sua vida, né? Porque uma amiga minha arrumou uma faxineira para uma vizinha dela, e a moça foi lá, fez a faxina e voltou lá nessa minha amiga com a cara de tristeza, e ela disse, você não gostou da minha vizinha? Ela é tão boazinha. Não, dona Cléia, dela eu gostei. Eu não gostei é que ela tem 88 pinguins e eu tenho que limpar um por um. Pinguim de doce, sei lá, tinha uma coisa assim, cheia de pinguim. Ela disse, eu não quero mais trabalhar com ela por causa dos pinguins. Então, olha só, como é que a gente enche a vida da gente de bobagens, né? De coisas inúteis. Era tão bom que a gente colocasse, como diz nessa pergunta lá, nessa resposta, 922 do Livro dos Espíritos, a posse do necessário só. Até se eu gostasse de pinguim, ter um pinguinzinho tava bom, né? Mas 88, 89 já é muito pinguins, né? Gente, nós chegamos ao final da nossa conversa.
E espero que a gente saia daqui com essa mensagem de Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. A verdade nos fará fazer escolhas melhores na nossa vida, e que a gente prometa que daqui em diante, estou prometendo para mim, porque eu, quando venho falar em qualquer casa, eu venho falar primeiro para mim. Então eu estou prometendo para mim que eu vou sair daqui e vou fazer melhores escolhas, pelo menos uma coisa eu vou mudar. É essa mudança que a gente tem que começar a fazer na nossa vida, para melhorar a nossa vida, para parar de sofrer. Chega de sofrer, vamos buscar mais leveza na nossa vida, para podermos então seguir os ensinamentos de Jesus, né? Seguir o nosso mestre, que é Ele. Então que a paz de Jesus possa nos envolver, que a gente possa sair daqui levando a paz desse ambiente para nossas vidas lá fora. Muito obrigado.